O senhor admite que o senhor vive uma circunstância que, por exemplo, no Rio de Janeiro, talvez não funcione as escolhas que o senhor faz em Goiás? Porque se sendo presidente, vai ter uma política nacional de segurança, pelo que eu estou entendendo. Se eu chegasse no governo do Rio de Janeiro, se eu chegasse no governo do Rio de Janeiro, eu mudava para a Rocinha. Opa, vamos lá? Desenvolva. Eu instalava o governo dentro da Rocinha, tá bom? Dentro da Rocinha. Eu não ia ficar lá no Palácio das Laranjeiras, não. Eu ia ficar dentro da Rocinha. Ah, mas não é a Rocinha, é o Morro do Alemão. Então eu ia lá pro Alemão, pra Maré. Eu ia pra Maré. Porque aonde não se tem autoridade, não se tem liberdade e nem democracia. Como eram os presídios em Goiás. Quando eu assumi o governo, a Carmen Lúcia foi a Goiás como presidente do Supremo. Não teve como sair da sala do presidente do Tribunal de Justiça no estado de Goiás. Não teve como sair da sala. Não tinha segurança para transitar em Goiás, muito menos para chegar no presídio. Eu lembro dessa história. Veja bem, isso estampado por toda a rede. Aí, o Jornal Nacional, a Globo, a Record, a Bandeirante, todos fizeram, tá certo, um documentário sobre os presídios de Goiás. Então, o que eu vejo hoje, e que está sendo muito colocado à margem da discussão, é a situação da fragilidade da segurança pública no Brasil hoje. Ela hoje, tem um dado agora que vocês publicaram, como você mantém essa informação toda, a Força Nacional consumiu até agora 10 milhões de reais lá no Rio de Janeiro. Não prendeu nenhum bandido e nenhuma arma. 10 milhões de reais estão lá. Então eu pergunto a você, onde é que está o Estado? O senhor admite, que assim, o Rio de Janeiro tem, se não me engano, a densidade demográfica do Rio de Janeiro é uma coisa absurda, assim, é coisa de 366 por quilômetro quadrado. São Paulo é 170 e pouco, Goiás é 20 e poucos. O senhor admite que o senhor vive uma circunstância que, por exemplo, no Rio de Janeiro, talvez não funcione as escolhas que o senhor faz em Goiás? Porque se o senhor sendo presidente, vai ter uma política nacional de segurança, pelo que eu estou entendendo. Se eu chegasse no governo do Rio de Janeiro, se eu chegasse no governo do Rio de Janeiro, eu mudava para a Rocinha. Opa, vamos lá? Desenvolva. Eu instalava o governo dentro da Rocinha, tá bom? Dentro da Rocinha. Eu não ia ficar lá no Palácio das Laranjeiras, não. Eu ia ficar dentro da Rocinha. Ah, mas não é a Rocinha, é o Morro do Alemão. Então eu ia lá pro Alemão, para Maré. Então eu ia para Maré. Porque aonde não se tem autoridade, não se tem liberdade e nem democracia. Hoje as maiores multinacionais do Brasil são PCC e Comando Vermelho. As duas maiores multinacionais brasileiras. Hoje elas vendem tecnologia para o mundo todo e exportam know-how para o mundo todo. São essas duas hoje. Estão em vários países da Europa, inclusive. Lógico. Estão em vários países da Europa hoje, levando produto e as facções da América Central já estão migrando para cá para serem associadas dela. Tamanho nível de tecnologia que elas têm hoje. Então, ao brincarmos com isso, nós vamos estar destruindo nossos jovens, Reinaldo. Eu até pedi ao Valfrido que quando ele fizesse o próximo debate, eu gostaria que ele me disse que fez um debate aqui sobre segurança pública. Por exemplo, quando eu cheguei ao governo, mataram 2 professores em Goiás, no entorno de Brasília, porque o professor denunciou os traficantes que haviam mandado os jovens comercializarem droga dentro do colégio. Um em Valparaíso, o outro em Águas Lindas. Você tem uma ideia. A que ponto chegou o cerceamento do direito das pessoas dentro ali do colégio. Eles mandavam em tudo no colégio. Então, isso tudo você imagina bem, como médico agora, quantas crianças jovens drogadas hoje que nós temos, e que são crianças que elas não têm a menor perspectiva amanhã de superar este problema e de se reintegrarem na sociedade. Então, quando a pessoa fala em direito humano, eu pergunto, onde é que está o direito humano das crianças e de jovens que são levados por esse intuito de dizer, eu vou vencer na vida porque eu sou hoje um faccionado.
eu vou poder comprar uma moto, vou poder comprar uma roupa mais bonita, vou poder andar Mas dá de para carro. falar de direitos humanos cuidando dessas duas coisas. Me permita fazer uma pergunta Sim, nesse sim, sentido. Eu realmente encantado com o que o senhor tem dito a respeito de segurança, porque é um tema que me é muito caro. A gente já vinha conversando antes do programa, da conversa gravada começar. O Reinaldo, não, negócio de bandido, já percebi. Mas, governador, eu queria entender do senhor como é que o senhor vê a participação de uma política carcerária que nós temos no Brasil, que não é de direita nem de esquerda, é do Brasil, que encarcera pretos, jovens, usuários de droga, que os converte em membros de facções, porque são treinados dentro dos presídios, que lhes serve comida estragada, que lhes atribui uma condição dentro dos presídios, muitas vezes desumana, a palavra é essa, que viola seus direitos humanos e que às vezes transforma um pequeno ofensor, ao sair, num grande criminoso. Aliás, não precisa nem sair. Lá dentro ele começa a matar, lá dentro ele começa a traficar, lá dentro ele começa a planejar assaltos e ele passa a ser uma fera, uma besta fera, cuja única finalidade é agredir e destruir a sociedade civil. E tem um sistema de seguridade, né, social, o senhor sabe disso, que eles se oferecem fora da cadeia. O que o senhor disse de ocupar, de fazer um governo, se fosse governador do Rio de Janeiro, de fazer um governo a partir da Rocinha, o que o senhor está dizendo é o seguinte: o Estado precisa ocupar os espaços onde estão os criminosos. Eu sou governador de Goiás, Isso. não tem um palmo de terra em Goiás que eu e a segurança não transite. Mas quando a direita, ou parte da direita, faz esse discurso sobre os direitos humanos que colide com uma política minimamente aceitável, uma política carcerária minimamente aceitável, o que essa porção da direita faz é sair dos presídios e entregar os presídios para as facções criminosas. E, portanto, transformar os presídios em campos de treinamento de facções criminosas. O senhor não acha isso? Que viraram, né? Olha, você colocou num tema extremamente importante. Você sabe que eu sou médico, que todo médico gosta de diagnóstico. Né? Médico que não sabe diagnosticar é médico incompetente. Então dá analgésico, dá anti-inflamatório, dá antibiótico, dá tudo para ver o que acerta. Tudo. Não, o negócio meu é fazer diagnóstico, tá certo? Então, você tinha um nível de criminalidade nesse patamar. Como é que era como eram os presídios em Goiás? Quando eu assumi o governo, a Carmen Lúcia foi a Goiás como presidente do Supremo, não teve como sair da sala do presidente do Tribunal de Justiça no estado de Goiás. Não teve como sair da sala. Não tinha segurança para transitar em Goiás, muito menos para chegar no presídio. Eu lembro dessa história. Veja bem, isso estampado por toda a rede. Aí, o Jornal Nacional, a Globo, a Record, a Bandeirante, todos fizeram, tá certo, um documentário sobre os presídios de Goiás. Impressionante, eu até vou lhe mandar depois. Fizeram por drone, filmaram de todo tipo. Então, assim, lá no presídio de Goiás, eles construíram um motel dentro do presídio e cobravam R$150, tá certo? Para usar como quarto de motel. E o chefe da facção usava a mulher do outro, porque o outro tinha uma dívida com ele. O cidadão lá, mas está filmado, todo mundo falando no telefone, cheirando cocaína, fazendo churrasco, tudo isso filmado, por mim. A ausência de Estado no E Brasil. mandando matar as pessoas lá fora. As pessoas que iam para a visita, mandando matar. Olha, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Recebeu o governo. Quebrado, falido, devendo salário, tá certo? Com toda a dificuldade. Resolvi, aos poucos, investir R$111 milhões em penitenciárias. Construí 2 penitenciárias novas, reformando penitenciárias. E aí vem o seu caso. Meu caso você citou hoje. Enquanto você não controlar as penitenciárias, você não tem segurança no seu estado. Isso. Então, as penitenciárias de Goiás hoje, elas não dão guarida para o cidadão poder se meter a fazer isso. Não, ele está lá para cumprir pena, ele vai cumprir pena. Agora, o que é que tem? Tem um lado, nós vamos ver, que é o lado de vocês. Primeiro, quantos estão presos sem ser julgados? Isso.
Não? Quantos estão Mais presos de sem ser 400 julgados? mil. 400 mil. Mais de 50%. Hoje, 400 quando mil você presos. tem os faccionados Sim. com total liberdade, ele ameaça os outros e não deixa com que eles se integrem para poder ser ressocializados. Isso. Trabalhar, poder estar lá fazendo serviço de marcenaria, ou se não de confecção, ou se não na área do que ele desejar ali dentro, que tem todas as estruturas montadas para ele, porque o faccionado não admite trabalhar. Então, isso tudo é o que eu fiz. Não. Essa penitenciária aqui de segurança máxima, aqui está o Comando Vermelho. Essa aqui de segurança máxima, no outro lugar. Essa aqui está o PCC. Certo? E tem uma tal de Amigos de Estado. Essa aqui está no outro aqui. Como amigos de Estado. Acho que amigos do amigo. Né? Tem amigos também, de mas acho que é Estado, local. facção Amigos lá, do Estado. Meu Deus, tem de tudo. Então, quer dizer, isso é desse jeito. Então, de repente, quando eles estruturam aquele movimento lá na cidade, eu pego todo mundo, boto dentro do ônibus, mudo para outra, pego a outra, mudo para cá. Então, a partir daí, eu cheguei àquilo que se chama segurança plena em Goiás. Porque os cabeças não tiveram mais acesso a nada, não tiveram mais como mandar dar ordem, nem determinar, e nem serem temidos dentro das penitenciárias. Então, ou o Estado assume o comando, mas o que o cidadão quer? Isso é muito comum. Eu sou governador por 4 anos, daqui a pouco eu vou ser governador por mais 4 anos, acabou. Aí o colega meu diz, mas Caiado, daí 4 anos, meu amigo, eu vou largar isso e vou fazer tantos inimigos na minha vida, deixa isso acontecer. Então, o que está faltando no país é exatamente uma política que mostre resultados. É isso aqui. Não é violência, não é truculência, não é tortura, não é desrespeito. É cumprimento da ordem. Isso é muito sem importante, concessão. eu quero um corte para isso, tá? Quero um corte para isso. Não é violência, não é truculência, não é tortura, é política. Mas eu vou te fazer uma pergunta difícil agora. As outras todas são fáceis, mas essa é difícil. Por que é que não se faz?